bum, bateu o desespero. E eu comecei a chorar sem parar. Eu fiquei... Oi, gente, olha eu aqui de novo. Nesse vídeo eu quero falar pra vocês um pouco sobre quando bate o desespero, assim, de você estar em outro país e de não conseguir emprego. E sobre toda a pressão que tem em cima de você, que não é nem ninguém que coloca essa pressão em você, é você mesmo. Então, como eu falei no vídeo, eu fiz algumas entrevistas e muita gente fica me perguntando como foi, se eu tive alguma resposta, tá? Então, falando de entrevistas, eu já tenho um mês já que eu tô aplicando pra vagas. Eu tive algumas entrevistas por telefone, depois daquela entrevista que eu gravei o vídeo contando como foi. No dia seguinte eu fui numa entrevista, mas não era para a área de TI, era alguma coisa relacionada a finanças. Eu não despertei interesse porque eu tava com permit há pouquíssimo tempo e eu não tava afim, entendeu? Não senti o feeling de querer ir trabalhar com finanças agora sem tentar trabalhar em TI. Então, eu tive essa entrevista que foi em Markham, I guess. Eu acho que foi Markham, não tenho certeza. Eu tive outras entrevistas por telefone. Uma delas foi com outro banco chamado CIBC. Tive também algumas respostas por e-mail. Então, como eu posso falar? Eu tô tendo bastante resposta, só que... Gente, é complicado, porque eu tava sem trabalhar até agora, né? E agora que eu tenho a permissão de trabalho, eu quero encontrar alguma coisa, eu quero trabalhar de preferência na minha área. Mas começa a bater um desespero que é o seguinte: você tá aplicando pra várias vagas e mesmo que você tenha resposta que eles demoram muito pra falar, tipo assim, você ainda tá no processo seletivo, você não tá no processo seletivo. Eu recebi alguns e-mails falando que, infelizmente, nós contratamos outras pessoas. Eu fiquei pensando assim, gente, eu já apliquei pra tanta vaga que eu nem sabia que eu tava participando do processo seletivo dessa empresa. Mas teve um dia aqui que eu tava aplicando e eu tava chateada naquele dia. A pressão é muito grande, entendeu? E não é ninguém te colocando pressão, não é o Daniel me colocando pressão, a minha família me colocando pressão. Mas a situação, entendeu? É muito tensa. Como, por exemplo, eu tenho permissão de trabalho e eu quero trabalhar na minha área. Então, eu tava ali aplicando e muitas vagas pedem experiência canadense, só que eu fico assim, se ninguém me der a chance, como eu vou ter experiência canadense? Então eu tava de manhã aplicando pra vaga, enviando currículo e aí, bum, bateu o desespero. E eu comecei a chorar sem parar, eu fiquei chorando por muito tempo, assim. Eu posso dizer que eu fiquei mais de meia hora chorando, mas escorrer lágrimas e um desespero. E aí o Daniel, que isso? Você tá aplicando há pouco tempo, você tá tendo resposta. Eu falei, mas eu quero emprego. E aí, gente, muito complicado, sabe? Porque essa sensação de você querer fazer alguma coisa, mas ter que depender dos outros, isso é péssimo, entendeu? E assim, eu não tava chorando porque eu tava triste, isso, em nenhum momento eu pensei que ele voltar pro Brasil só porque, sabe, cheguei num momento tenso. Eu sabia que não ia ser fácil, entendeu? Então, assim, naquela hora ali eu chorava muito e o Daniel falou, poxa, a gente tá conseguindo as coisas tudo ao seu tempo, era o planejado mesmo que só depois de 6 meses você tivesse o seu permit, que aí você ia procurar emprego e tal. Só que mesmo ele me falando todas essas coisas, eu não conseguia parar de chorar. Então eu não sei explicar pra vocês como que eu cheguei nesse ponto, porque eu tava simplesmente aplicando pra vaga. Aí eu virei, o Daniel tava sentado aqui nessa cadeira, eu virei pra ele e falei assim, eu quero um trabalho. Aí ele falou, você vai conseguir. Só que nisso eu caí em pranto e fiquei chorando por muito tempo. Claro, o Daniel ficou sem saber o que fazer, ele ficou desesperado, né? E ele me abraçava, só que quanto mais me abraçava, mais eu chorava, porque parece que se você tá chorando e alguém te abraça, você vai chorar mais. Mas, assim, gente, vocês têm que estar preparados, porque vários fatores podem fazer você ficar desesperado aqui, entendeu? É tudo muito novo, mas eu vejo gente caindo em desespero por causa de sentir falta da irmã, do irmão, do pai, da mãe, entendeu? Não é o que acontece comigo.
Tem gente que bate o desespero porque se sente sozinha e que não faz amigos. Então, essas pessoas ficam, eu não consigo ter uma amizade forte, eu não consigo fazer amizade com canadense. Mas pra mim isso também é de boa. Então a única coisa que pesou e que me tirou do meu equilíbrio emocional aqui foi isso de ficar procurando emprego. Eu tô conversando com o Daniel como a gente vai mudar. Eu vou tentar pegar um emprego de qualquer coisa no período da noite, que é aqueles que chamam de subempregos, que eu já expliquei pra vocês que isso não existe aqui. Eu vou tentar pegar isso, mas eu não quero ficar fazendo isso, entendeu? Mas eu também não quero desperdiçar o tempo que eu tenho do meu SIN number. Eu não quero desperdiçar o tempo que eu tenho de poder estar trabalhando aqui, estar em contato com a língua, estar em contato com pessoas, esperando aparecer oportunidade na minha área. Eu tô tendo boas respostas, mas é tudo assim, vamos marcar e o tempo tá passando. E as contas estão chegando. E eu não posso me dar o luxo de ficar assim, quando a empresa quiser me chamar, eu vou estar aqui de bobeira. Não, eu continuo procurando. Continuo aplicando, né? Aplicando para as vagas, porém, como eu disse pra vocês, eu acho que vou pegar algum trabalho à noite pra eu conseguir ajudar o Daniel a pagar o aluguel, já que nós vamos mudar e o aluguel vai ficar mais caro do que normalmente a gente paga aqui. Então, o que eu tenho pra falar é assim, você tem que vir preparado e pé no chão, sabe? As coisas não são fáceis. Você tem acesso a muito mais coisas do que você tinha no Brasil, mas você vai ter muito mais pressão em cima de você. Eu não sei se você, sabe, se importa com a pressão familiar ou com essas coisas. Eu não me importo com isso, de alguém chegar e falar, não, mas você foi pra aí, vai trabalhar no McDonald's. Isso daí pra mim não faz diferença, entendeu? Mas se você é uma pessoa que se importa muito com a opinião dos outros, isso pode pesar pra você quando estiver aqui, entendeu? Se você é super apegado, isso pode pesar muito pra você quando tá aqui. Se você é daquelas pessoas carentes que precisam ter amigos de verdade, aquela coisa, sabe, aquela relação forte num tempo muito curto que você vai estar aqui, isso pode pesar pra você. Então, assim, vem consciente que uma hora você vai entrar em parafuso. Eu espero que não, gente, porque não é legal, entendeu? Mas uma hora parece que tá carregando muito peso. E eu vou ser sincera com vocês, depois que eu chorei pra caramba, parece que eu tirei um peso das minhas costas. Porque eu tava tentando ser forte, eu tava só querendo ser forte, não, eu vou conseguir, tô procurando emprego, não sei o quê. Só que eu tava tão com isso na minha cabeça, não, eu tenho que ser forte, eu tenho que ser positiva, eu tenho que ser isso. Eu realmente tenho que ser tudo isso, mas eu tenho também que pegar leve comigo, entendeu? Eu tenho que entender que se eu quiser chorar, eu vou ter que chorar pra eu libertar aquilo. Acabou que eu fiquei engasgada de tanto, sabe, nervoso de procurar emprego, de querer uma vaga, que eu não aguentei, que eu chorei e acabei deixando o Daniel numa situação totalmente desconfortável. Então, pra mim foi muito bom o Daniel estar comigo, entendeu? Porque ele fez de tudo pra me acalmar e ele ficou ali comigo quando eu precisei. Então, imagina se você vem sozinho, sabe? Imagina se eu tô sozinha aqui. Eu já tive uma situação dessa em Calgary e eu peguei e fui embora. Eu fui pra Calgary, tive uma situação dessa, eu chorei o dia inteiro. Eu realmente, eu chorei o dia inteiro, sem parar. Tipo, eu tentava disfarçar que não tava mais chorando e a lágrima caindo. E lá eu tava sozinha, então o que eu fiz? Eu fui embora de Calgary e acabou que eu peguei o ranço que eu tenho de Calgary até hoje, entendeu? Apesar de, sabe, Calgary ser uma cidade bonita, os lagos que tem lá perto são os lugares mais lindos que eu vi no mundo, mas eu não quero morar lá porque eu fui sozinha, passei por essa situação e eu acho que eu acabei ficando meio que traumatizada. Então, vem consciente, as coisas não são fáceis, não vai ser fácil, mas você vai conseguir, entendeu? Você vai superar isso e se você precisar conversar com alguém, se abra. Não cobra tanto de você, entendeu? Não se cobra tanto, porque isso não ajuda. Isso não ajuda. Eu acabo, às vezes, eu tô com muita pressão em cima de mim, eu acabo pressionando muito o Daniel e aí a gente cria, sabe, uma situação totalmente tensa, um clima nada a ver, sabe? Então, apenas
faz o que você tem que fazer e cada coisa no seu tempo.